Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele inicia se apresentando, fazendo uma saudação e colocando os destinatários da sua palavra, da sua carta. Ele diz assim, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Com relação aos destinatários, ele usa três palavras bem interessantes para se referir a estes salvos. Primeiro, ele usa a expressão eleitos, evidentemente falando da predestinação de Deus, que a Bíblia traz com clareza a eleição em vários textos de Antigo a Novo Testamento. E temos aqui um detalhe interessante, ele diz eleitos, um pouco mais para frente, no verso 2, segundo a presciência de Deus. Vale lembrar que aqui presciência não significa que Deus, na sua onisciência, sabia aqueles que seriam bons, ou que teriam fé, ou que teriam disposição para seguir a Deus, a Jesus, e então os escolheu. Não, aqui presciência significa que Deus escolheu estes amados antes mesmo de haver mundo, e fez isso de uma forma consciente, ou seja, ele sabia que estava fazendo e sabia a quem estava escolhendo. Portanto, presciência Deus sempre soube aqueles a quem ele escolheu. Então, eleitos segundo a presciência de Deus. Segunda informação, diz que eles eram forasteiros. E aqui forasteiros, pegando o próprio termo do apóstolo Pedro, que repete no capítulo 2, verso 11, ele diz que nós não somos deste mundo, vivemos aqui, temos a nossa missão e responsabilidade em família, na sociedade, no reino de Deus aqui, mas nós vivemos como a nossa pátria lá no céu. Portanto, nossos princípios éticos e morais são baseados na palavra de Deus. Somos forasteiros neste mundo. Como Jesus mesmo diz, nós não somos daqui, como ele também não é, mas Deus nos preserva aqui com uma missão, com um compromisso. Portanto, estamos aqui e devemos cumprir a nossa missão de sermos crentes fiéis e de cumprirmos fielmente a nossa responsabilidade perante a sociedade, família e tudo mais. E uma outra informação que ele coloca é que são da dispersão ou da diáspora, de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você olhar no mapa antigo, você vai reparar que fica ao norte, na região da Frígia, da Galácia, da Ásia. É interessante a gente pensar que quando o apóstolo Paulo quis, na segunda viagem missionária, fazer uma viagem ali na Frígia, na região norte, pegando toda essa parte da Ásia, da Galácia, da Bitínia, Deus enviou um mensageiro, um anjo, para dizer a ele para não seguir rumo ao norte, mas seguir rumo ao ocidente, e ali ele viaja para Macedônia e passa por Filipos e continua a sua viagem missionária em direção contrária. E aqui nós pensamos, por que Deus não permitiu que ele subisse mais ao norte para pregar a palavra? Não sabemos a época exata, mas Deus tinha um plano especial para fazer com que Pedro pudesse ser um ministro junto a esta região. Deus tem os seus planos e conhece todas as coisas. Portanto, tudo está nas mãos de Deus e ele faz conforme lhe apraz. Portanto, estes queridos, esses irmãos, que possivelmente não eram judeus, eram cristãos, que por causa da perseguição nos grandes centros, principalmente em Jerusalém, fugiam ou viajavam para outras regiões, essas citadas aqui. Então eles eram eleitos, predestinados por Deus, eles eram forasteiros neste mundo, ou seja, viviam aqui, mas tinham um compromisso com o reino, e também viviam a sua vida cristã nas regiões distantes, fugindo da perseguição dos judeus, dos romanos e de outros povos. Assim Pedro começa e destina a sua carta. Somos também frutos desta palavra, porque também vivemos forasteiros neste mundo, somos eleitos de Deus e de uma certa forma também vivemos esta diáspora, onde um dia o Senhor Jesus nos reunirá
para participarmos da sua glória eternamente. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor e de aprender com a palavra. Usa-nos na nossa responsabilidade perante família, sociedade e diante do teu reino, e que sejamos servos fiéis e valorosos para a honra e glória do nome do Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.